Jornal dos Municípios. Nosso convidado de hoje é o senador Everton Rocha, do PDT. Everton, reforma da Previdência, o que você pode dizer? Olha, ela do jeito que está, ela não é boa para o trabalhador, ela não é boa para o da ponta, porque fala-se muito em economia de bilhões e podendo chegar até trilhão. Mas essa economia, na verdade, é uma retirada de circulação do dinheiro lá da ponta, principalmente dos nossos trabalhadores. Se você pegar os jornais, antes da votação do primeiro turno na Câmara dos Deputados, eles diziam ali que ela era a salvação do Brasil e a retomada do desenvolvimento, do investimento e do emprego. Você pega os jornais já depois da votação do primeiro e você já vê o mercado cauteloso dizendo não, mesmo que aprove, não é só isso, tem que ter outras medidas. Porque na verdade não é só isso, porque isso não era só a solução. E dessa forma pior ainda. Primeiro porque eles venderam para a grande população de que os atuais aposentados não iam ser penalizados, não iam ser atingidos. Isso é mentira. Eles atingem diretamente o atual aposentado. Por exemplo, no salário, na renda familiar. Porque amanhã, se o aposentado, o marido, morrer e ele que deixava essa aposentadoria para sua senhora, para sua viúva, ele passa já a não deixar mais na sua totalidade. De arrancada, você perde 40% dela e a viúva 20%, ou seja, 60% dessa renda familiar já vai para essa economia que esse governo quer fazer, ou seja, você diminui o poder aquisitivo do trabalhador que vai se aposentar. Em suma, a gente precisa muito discutir esse tema, mas da forma que está, ele não é um tema claro, não é um tema justo e eu não tenho condição nenhuma de votar essa reforma da forma que está lá contra os nossos trabalhadores. A maioria da bancada federal votou a favor, né? A maioria votou a favor. Eu respeito a opinião deles, a gente tem tido um ótimo diálogo, são todos amigos nossos, mas o meu ponto de vista é esse e eu tenho dito para eles que se essa reforma fosse tão boa, o Bolsonaro, durante quase 30 anos como deputado federal, ele teria votado alguma a favor e ele nunca votou. Reforma tributária que virá depois da reforma da Previdência? Essa é a mais importante, ou se não for a maior, reforma que o país tem que fazer. Hoje você tem um sistema de impostos injustos, uma pirâmide totalmente enfraquece a ponta que é do trabalhador. Hoje você pega aí a classe produtora, empreendedora, trabalhadora é a que paga mais imposto. E justamente o especulador é o que paga menos. Banco, todo semestre anuncia milhões de lucro. Enquanto isso, a cesta básica, a taxação de imposto em cima do alimento, em cima de coisas básicas, como por exemplo hoje o combustível, você precisa de colocar um combustível na sua motozinha para poder trabalhar no carro, é tudo um absurdo e caro, porque hoje mais de 50% desse dinheiro é todo imposto que é pago de forma injusta, repito. Então você tem que fazer uma reforma tributária justa, até para dar competitividade para quem trabalha, para quem é empreendedor, para que o comerciante possa fazer girar de verdade o seu negócio. 7 meses do governo Bolsonaro. Muito ruim. Vamos falar, destrinchar assim um pouco, por que está ruim? O Brasil continua com milhões de desempregados, um governo que só quer falar em liberar armas como se fosse solução do problema e um governo que a cada hora que abre a boca só fala besteira e cria crise. Então não tem como ser um governo bom. Segundo mandato do governador Dino, primeiro ano do segundo mandato, o que se pode dizer? Ele e todos os governadores do Brasil estão sobrevivendo, porque a partir do momento que a economia não funciona e que os governos não andam, o federal, essa cadeia ela atinge toda a sua totalidade. Então não só os governadores como os prefeitos sentem de verdade. Você pega o valor do FPM desse mês de junho passado para o FPM do governo anterior, de junho, é quase 80 milhões de perca que nós tivemos, só o FPE daqui do Maranhão. Agora você pega do governo passado para 8 anos atrás do governo Lula, olha a diferença do que a gente já perdeu. Então eles estão sobrevivendo. É um governo que tem pago em dias os seus funcionários, tem aí aos troncos e barrancos botando para terminar as suas ações, só que você percebe que não tem condição de fazer mais coisa, porque infelizmente não tem condição financeira para tal. A esquerda governou o país mais ou menos 12 anos e houve muita corrupção, segundo se comenta. Olha, eles acertaram muito e houveram muitos erros. Eu penso que não só a esquerda, mas a política ela precisa entender o que a urna disse agora.
A urna não elegeu o Bolsonaro, a urna disse um não para o grupo que governou o país durante esses quase 10 anos, né? Porque houve a interrupção com a cassação da Dilma. Mas o mais importante é você compreender que, dos acertos que tiveram, nós não podíamos voltar atrás e estamos voltando. O FIES parou, o Minha Casa Minha Vida parou, os SUAS estão acabando com ele, os programas de ordem social, hoje você vai no INSS, as pessoas estão tendo dificuldade para ter acesso ao seu benefício. Então, assim, o que foi conquista, estão retirando com a mão grande. E o que foi erro, tem que lembrar que o que foi erro está sendo corrigido. Por quê? Porque todos que foram presos aqui nessa operação que funcionou no país, mesmo com seus abusos, a Operação Lava Jato, é uma operação que funcionou graças à legislação que foi votada pelos governos de esquerda. O projeto anticorrupção, o projeto anticrime, o antiterrorismo, foram todos aprovados, todos legislados na época do governo do Lula e da Dilma. Então, assim, ela não permitiu que houvesse nenhum tipo de engavetamento de projeto e de processo na época dela. Tanto que quando desencadeou a Operação Lava Jato foi no governo da Dilma. E todos, inclusive os aliados dela, reclamavam porque diziam que ela deixava fazer fiscalização, a Polícia Federal, né? Coisas que governos anteriores de direita não deixavam. Todo mundo sabe que tinha a fama aqui de procurador-geral engavetar tudo quanto é inquérito de aliado. E ela não deixou. Então eu acho que com todos os erros, cometeram um grande acerto que foi deixar investigar quem errou, quem roubou dinheiro público tem que ser preso mesmo e tem que ser penalizado. E quem acertou tem que ser reconhecido. É assim que funciona o jogo da política, agora não criminalizando ela como estão tentando fazer. O senhor, dos 3 senadores, o senhor é o único que é filho de Imperatriz. Nós estamos com uma obra, a duplicação da Belém-Brasília, 12 quilômetros, quase parada por falta de recursos. Uma obra de 209 milhões, foram liberados 20 e poucos milhões. O que se pode fazer? Já estamos fazendo. Primeiro, a bancada agora federal ela vai ter o direito à emenda impositiva. Então, todo ano nós vamos poder destinar de forma impositiva os recursos para obras estruturantes no Estado. E eu tenho defendido junto à nossa bancada para que a gente separe recursos para a duplicação da nossa BR da 010, o trecho Imperatriz a Sailândia, para que a gente resolva o trecho de duplicação de Miranda do Norte até Caxuxa e o trecho de Timon Caxias também, que precisa ser duplicado. Essas 3 regiões, não tenha dúvida que eu farei todo o esforço para que a gente consiga não só fazer o melhoramento como está no projeto hoje, mas fazer a duplicação também, porque ela é mais do que necessária. Para encerrar, já se comenta do seu nome para governador do estado, bem antes, né? Não estou sabendo. Eu tenho hoje trabalhado, né? A gente foi eleito por mandato de senador. Agradeço sempre aos meus amigos, irmãos imperatrizenses e maranhenses. É claro que a responsabilidade é grande, não é todo dia que você tem quase 2 milhões de votos. Então, claro que a responsabilidade é maior. Eu tenho essa noção, tenho feito muito, eu tenho me vigiado no mandato para que eu sempre esteja votando de acordo com o sentimento da nossa população maranhense, do nosso povo trabalhador e, claro, sintonizado com o nosso grupo que é organizado e liderado pelo governador Flávio Dino. Sinceramente, sobre a eleição de 22, eu ainda não estou tratando e não tenho nem por que tratar, até porque agora que eu comecei um mandato de 8 anos, então eu não tenho que ter pressa para pensar em eleição. Eu tenho pressa agora para ajudar a encontrar soluções, porque os municípios estão precisando, o nosso povo está precisando e é importante a gente trabalhar para dar resposta a todos que nos ajudaram. Jornal dos Municípios.